Olá, sejam todas as pessoas bem-vindas no nosso Controlcast, ou melhor, Socialcast. Nossa enquete continua para escolhermos o futuro nome do seu, do meu, do nosso podcast. Aceitamos novas sugestões também, tá? Não tenham dúvida. Aqui a construção é democrática, ascendente e participativa. Esse podcast faz parte de forma transversal do conteúdo proposto para o módulo 4, atuação dos conselhos, instrumentos de gestão e financiamento do SUS, do curso de atualização em participação social na atuação dos conselhos de saúde, realizado pela Escola de Saúde Pública do Estado de Pernambuco, em parceria com o Conselho Estadual de Saúde. Meu nome é Lidiane Gonzaga. Sou mãe de Maria Eduarda e Luiz Guilherme, enfermeira, especialista em planejamento e gestão financeira de políticas públicas em saúde, uma mulher parda, de estatura média-baixa, cabelo médio, avermelhado e com muitos cabelos brancos, com óculos, vestida verde, calça preta e sapato preto. Estou no estúdio B da Diretoria de Educação à Distância da Universidade de Pernambuco, cedido gentilmente pelo professor Renato Moraes. Estou sentado em uma cadeira ao redor de uma mesa redonda, com cadeiras em volta, e à frente tem um microfone, né, para gravar, e um notebook. Sentado na sequência da direita para a esquerda está Domício, Júlio, Íris, e também encontra-se nessa sala o técnico operador Admilson Rufino, que nos auxilia. Estamos contando com a participação de debatedores, que são membros do Conselho Estadual de Saúde, para colaborar com as discussões. Estão aqui conosco Íris Maria da Silva, psicóloga clínica, doutoranda em saúde pública pela Fiocruz PE, mestre em ebiatria pela Universidade de Pernambuco, representa o segmento trabalhador, ela é coordenadora da Comissão de Educação Permanente e membro do Comitê de Saúde e Equidade no Trabalho. Também está aqui Magdiel Matias Vasconcelos, técnico de enfermagem, secretário-geral do SATEMP, Sindicato dos Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco, representa o segmento trabalhador. Ele é coordenador da Comissão de Fiscalização e membro da Comissão de Orçamento do CESPE. E também estamos com a presença de Domício Aurélio Sá, sanitarista, professor pesquisador da Fiocruz PE, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com residência e mestrado em Saúde Pública pela Fiocruz Pernambuco, é conselheiro segmento gestor, prestador, representando a Fiocruz, que é uma instituição de ensino. Peço que nossos convidados e debatedores, né, faça suas boas-vindas e também faça sua autodescrição. Companheira Íris. Boa tarde a todos, todas e a todos. Meu nome é Íris. Sou uma 5. Tenho os cabelos pretos, crespos, óculos. Neste momento estou usando vestido preto, por cima um casaco e aba. Obrigada. Obrigada, Íris. Magdiel. Boa tarde a todos e a todas e a todos. Estou muito feliz em estar participando aqui com vocês. Eu sou o Magdiel. Eu tenho um óculos, né? Uso óculos aro preto. Tenho 1,87 m. Estou usando uma camisa cor clara com listras pretas. E estamos aqui, né? A calça jeans e um sapato preto. Estamos aqui felizes de poder participar aqui com vocês. Obrigada, Magdiel. Professor Domício. Olá, sou Domício,
sou indígena da etnia Pancará, tenho a estatura de 1,86 m, então sou magro, alto, tendo uma camisa de listas, azul claro e escuro, calça jeans e tênis, e muita satisfação de estar dividindo esse momento aqui com vocês. Gratidão pela colaboração de todos os companheiros, conselheiros estaduais de saúde nessa construção. No episódio de hoje, temos como tema a construção, análise e apreciação dos instrumentos de planejamento pelo CSPE. O Sistema Único de Saúde ele é reconhecido, né, Iris e demais, mundialmente pela sua proposta de garantir acesso universal, integral à saúde, mas para que isso se torne realidade, é necessário um planejamento robusto, mas também participativo, né? Hoje, o nosso foco será entender esses instrumentos, como é que é construído o Plano Estadual de Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatório Anual de Gestão, relatório do quadrimestre anterior, como é que ele é elaborado, monitorado, avaliado, sendo com a participação ativa do Conselho Estadual de Saúde. Vamos discutir o papel estratégico desses documentos na organização e na execução das políticas públicas, destacando sua importância para a transparência, a eficácia na gestão e, sobretudo, para o controle social. Ao longo desse episódio, contaremos com a presença de debatedores que, a partir de suas experiências, seu conhecimento e suas vivências, vão nos ajudar a compreender os desafios e as oportunidades desse processo. Juntos, vamos refletir sobre como fortalecer o papel dos conselhos de saúde na definição das políticas que impactam diretamente a vida da população pernambucana. Então, preparem-se para uma conversa rica, esclarecedora, sobre como o planejamento em saúde pode transformar a realidade dos serviços e garantir as necessidades da comunidade, bem como elas estejam no centro das decisões. Então, é esse o nosso convite para todos que estão participando e nos assistindo. Bem, para começar, só para esquentar um pouco, né? Vamos instigar os nossos debatedores com uma pergunta que não quer calar. Porque o planejamento é um elemento tão central na gestão do Sistema Único de Saúde, especialmente em Pernambuco. Vamos falar da nossa realidade, né? E qual é o papel do Conselho nessa construção, na construção do planejamento, na construção do plano, na construção da programação anual, do relatório de gestão e no relatório detalhado do quadrimestre anterior. Então, como é que o Conselho vem contribuindo com essa construção? Quem gostaria de começar? Fiquem à vontade, meus nobres convidados. Perfeito. Nossa coordenadora da Educação Permanente do Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco. Gente, eu estou aqui de novo e gosto dessa pergunta. Remédio cotidiano. Por exemplo, para a gente chegar aqui, todos nós nos planejamos. Uns com mais detalhe, por isso chegou cedo, não chegou correndo, chegou tranquilo. Mas mesmo aqueles que chegaram correndo, chegaram cansados, também se planejaram. Forma de planejamento. Por isso que pensar o tema ele requer e nos remete a pensar quais são os instrumentos que a gente vai precisar para poder alcançar o objetivo que a gente quer. No nosso caso aqui, o objetivo é chegar, né? Dependente do desfecho de instrumentos para poder gerir nosso planejamento. Pensando no controle, que não pode ser nem intempestiva, nem
improviso, as coisas que eu sempre fiz. Isso está acontecendo assim porque foi no improviso. Mas a gente sabe que nós temos isso de resoluções que norteiam os instrumentos. Esses instrumentos são os realizadores daquilo que a gente teve a intenção de alcançar. A intenção é melhorar os indicadores de saúde. Para tal, esses instrumentos servem justamente para a gente planejar, para a gente monitorar e avaliar. Então, é um pouco, eu acho que. Perfeito, companheira. E trazer um pouco dessa relação, né, com nosso cotidiano foi importante, porque a gente bota na prática, né? Companheiro Domício. Sim, é uma satisfação discutir esse tema, né? Já trabalhei nessa área, né? Fui planejamento na saúde, fui sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde do Recife e como docente da Fiocruz também a gente participa desses processos formativos, né? Então a gente entende que o planejamento é a ferramenta de gestão, né? Então o gestor está ali para tomar decisão, né? Então, definir objetivos, metas, prioridades. Então, isso é fundamental para que, como eles falou, a gente não ficar no improviso, né? O famoso apagar incêndio, o bombeiro que faz tudo. Então, lógico que a gente continua tendo ações emergenciais, mas planejar é uma forma de você se antever, definir prioridades para também definir, né? Qual é a prioridade se tiver recurso, tiver orçamento, no caso do serviço. E precisa, para isso, existem técnicas, né, para você fazer um planejamento mais organizado, né, mais dentro de uma lógica que está definido nos documentos. E aí o conselho, por ser um espaço deliberativo, né, de acompanhar, definir as políticas de saúde, caso especificamente de saúde, precisamos de acompanhar a gestão desde a gestão, né, e monitorar o processo para que, ao final, a gente, de um ano, por exemplo, a gente tenha aquelas metas, aqueles objetivos que foram definidos, a gente monitorar, avaliar se de fato cumpriu ou se precisa de reprogramação. E o planejamento também ele não é uma camisa de força, ele não é estático. Então, ele tem essa dinamicidade, mas precisa de uma organização. E considerando no SUS, ele precisa ser participativo. Numa lógica desde a sua concepção, né, que parte de identificar qual é a situação de saúde, e aí precisa a população ser. Por isso que a gente tem todos os espaços organizados nesse sentido, para que ele não seja feito em gabinete, sim com a participação mais ampla possível. E isso está na nossa normativa, está na normativa do SUS essa forma de fazer, né? Então, é diferente das outras políticas públicas, o Sistema Único de Saúde, ele precisa ser participativo, né? E aí eu já peço para a contribuição do nosso debatedor Magdiel. Eu, enquanto conselheiro estadual de saúde, eu tenho para dizer que a gente tem debatido muito todas essas questões que são propostas nesses instrumentos reguladores, né? E a gente vem semanalmente discutindo, debatendo, propondo com a gestão meios, formas e mecanismos para que a gente possa ajudar a população pernambucana. Afinal de contas, nós somos controle social, estamos aqui representando a sociedade no intuito de fazer com que cada vez mais a gestão ela possa melhorar nos seus planejamentos e assim a gente ter um resultado que é o resultado que todos nós, todos e todas queremos, que é o bem-estar da população pernambucana.
Perfeito, perfeito. E aí, entendo que já entrando num primeiro momento da nosso inicial debate, que é a parte da construção mesmo dos instrumentos de planejamento. E aí, já enxergando um pouco desse histórico do nosso debatedor Domício, né, que já esteve no lugar de gestão nessa construção do planejamento, para que ele traga a sua contribuição em quais são os principais passos para a elaboração de um plano estadual, um plano de saúde. E aí, trazendo isso, porque a gente está trabalhando nesse módulo, e para esse público, né, que são conselheiros municipais e estadual de saúde, para que a gente traga de uma forma prática como é que se dá esse processo de construção, mas que traga elementos que precisam estar presentes nesse lugar. E da mesma forma, eu já trago também um acréscimo, que é trazer alguma nuance em cima do decreto 7508 de 2011, que influencia a organização dos mapas de saúde dentro do estado, né, e claro, dentro dos municípios, num planejamento, e do ponto de vista do estado, um planejamento integrado, municípios e estado. Como é que você vê essa influência do decreto nessa construção para o estado e para os municípios, né? Primeiro, é bastante desafiador ainda o processo de regionalização no SUS, né? Ainda é uma das diretrizes que a gente está, de certa forma, inconclusa. Então, o Plano Estadual de Saúde, o PES, ele precisa contemplar todas as regiões, né? Então, ele precisa ser construído a partir dos municípios, regiões e macro-regiões do estado, para que, de fato, ele atenda às necessidades no contexto estadual mais amplo, considerando todas as especificidades de cada região. Para isso, a gente precisa de uma lógica ascendente, né? Ouvindo muito as bases, né? População, e para isso tem os processos de confiança, que eu acho que para você pensar num plano tanto municipal como estadual como nacional, esse processo de conferência ele precisa ser construído com antecedência para a construção do plano, que às vezes a gente acontece agendas que atropelam muitas vezes, né? Mas assim, o ideal é que a gente tenha tempo para fazer esse processo de ouvir, né? Mas antes disso, toda gestão precisa ter proposta. Então, a gestão, os governantes, o poder executivo, ele é eleito em cima de um projeto de governo. Então, ele precisa ter essa base. E aí, esse projeto de governo deve ser considerado no processo de planejamento, inclusive para a construção de um processo de planejamento maior, que é o PPA. Então, que envolve todas as áreas, não seja estadual, municipal ou federal. Então, o plano estadual de saúde, ele parte desses dois instrumentos, né, do PPA e do processo de decisões da própria gestão, né, que no seu projeto de governo, mas aí ele precisa ser ampliado com esse olhar da participação, né, considerando uma gestão democrática como o SUS prevê como princípio diretriz. Então, nesse processo de conferência, a gente vai colocando as propostas, discutindo, debatendo as necessidades, as prioridades, e aí a gestão vai poder juntar todos esse arcabouço de documentos, né, e fazer sua proposta de um plano estadual. E aí, debatendo junto com o Conselho Estadual de Saúde, assim como todos os conselhos municipais debatem com a gestão municipal, então o Conselho Estadual aprova esse plano estadual numa perspectiva de, inclusive, se comprometer no monitoramento e acompanhando cada passo no desenvolvimento, inclusive, dos outros instrumentos. Porque o plano, tanto o PPA como o plano, ele é feito
para 4 anos, né? Quadrimestral, inclusive, Quadrianual. desculpa, quadrianual, né? Inclusive, uma gestão deixando o ano seguinte para outra, né? Para não haver essa solução de continuidade. Então, de fato, precisa também num processo que eu acho que a gente vai discutir detalhado, né? Que é um processo anual também, né? Mas considerando aí essa questão mais macro dessa organização do plano estadual, foi colocado por Lidiane também um instrumento que é o decreto 7508, que é de 2011, que é um decreto federal, e inclusive veio na perspectiva de detalhar mais o processo de regionalização, justamente por ser uma das diretrizes que ainda temos o que avançar no SUS. Então, ele prevê uma lógica de organização da saúde com processos de regionalização, com regiões de saúde, macro-regiões, numa perspectiva de garantir a atenção naqueles territórios. E aí é fundamental. Não, falando de Pernambuco especificamente, que é um estado bastante comprido, assim, litoral para o sertão, é muito difícil um usuário sair lá do sertão para ter uma atenção aqui na capital. São 800 quilômetros, mais de 800 quilômetros. Então, assim, isso acontece muitas perdas de vida ainda em função de um vazio assistencial numa perspectiva de região e de macro-região de saúde. Para que a média complexidade ela seja ainda ofertada dentro de uma macro-região, e não tudo concentrado na capital, como a gente ainda vivencia esses processos. Não só a alta complexidade, mas a própria média complexidade muito concentrada ainda na capital. O importante da fala de Domício, que me trouxe já uma outra reflexão, digamos assim, inclusive eu estou sentada ao lado de membros do Conselho Estadual, mas que estiveram na comissão e na organização das conferências, né? Pelo menos recentemente. Iris foi e esteve coordenadora da Conferência de Saúde Mental do Estado, que aconteceu há 2 anos, mas também esteve agora, mais recentemente, na coordenação da Conferência de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, que acabamos, né, de realizar. Que estamos aí para participar da Nacional, né, Iris? Além de Magdiel e de Domício também fazerem parte dessa comissão. Então, eu trago aqui, na verdade, estimulo ao registro dos nossos debatedores e qual é a importância da realização das conferências para essa construção. Mas também levando em consideração e aí eu peço que vocês façam um registro, né, de como é que o Conselho Estadual de Saúde ele faz a definição das metas e das diretrizes de um plano, né? Trazendo já para a prática. Então, lá atrás, quando a gente pensa em 2023, mais precisamente em 22, finalzinho de 22, foi definido as diretrizes, né? Então, trazer um pouco desse resgate, como é que foi essa construção do Conselho Estadual para definir meta, definir diretrizes nessa construção do novo plano, que inclusive começa esse ano, 24, e vai até 27. Então, como é que se deu essa construção a partir das conferências? Aí é um relato muito da prática, né? Que vocês têm de sobra. Voltando novamente, Iris aqui, alô! Que a fala ela traz, né, esse resgate. Para a gente poder chegar na conferência, a gente precisa entender também o plano de governo. E é aquele momento, né, em que o governo apresenta suas metas quando ele ganha a eleição e ele coloca o projeto. Esse projeto geralmente a campanha. Pessoal, como é grande. E o controle social, ele bem atento a essas ações governamentais, vai ter um trabalho a cumprir. E é também o trabalho, não é, previsto a partir da legislação. Quando eu falo isso, é porque muitas pessoas hoje, infelizmente, não acreditam
social, mas falar do Conselho Estadual de Saúde e outros conselhos que eu já participei. É muito importante fazer esse resgate. É uma lei que nos direciona e que apresenta, né, as diretrizes, das quais nós precisamos fundamentar o nosso fazer, o nosso saber. Quando você fala essa é uma ação, né, do Conselho Estadual. Fazer as conferências, e na minha opinião, eu acho que em todos nós que estamos aqui, é um momento, não é assim, mais democrático de fazer, porque ele não acontece apenas com pessoas conselheiras, mas assim, não é uma chamada para a sociedade civil participar a partir das suas representações. Quando a gente fala de representação, isso fala do fortalecimento dessas instituições, dessas entidades que de fato atuam na real ação, defender especificamente essa pauta que é a saúde. A gente sabe que saúde é democracia. Sim. Democracia é saúde. Ter saúde abrange não só aquilo que a gente entende como os determinantes sociais da saúde, mas para além disso. E isso quer dizer é também participar da tomada de decisão. Aquilo que diz respeito a mim, a você e a todas nós. Então, quando a gente pensa nas conferências, a gente pensa nessa perspectiva mais abrangente. Trazer, não é, a sociedade para discutir, para debater, para propor. E propor o quê? Aquilo que, infelizmente, ainda não está, não é, saindo de acordo com o que preconiza as diretrizes. A universalidade, né, os princípios, a universalidade, a equidade e a integralidade da saúde. E quando você assim nos convida a pensar quais foram as metas, acho que a gente se alinhou com a questão do planejamento que a gente tem passado, ano retrasado, verdade, a gente trouxe esse alinhamento do que tinha sido construído a partir do planejamento e a gente buscou startar isso a cada vez. Gestores vinham apresentar a prática daquela pauta que a gente está buscando, o monitoramento, isso que o professor Domício falou, fazendo esse monitoramento das ações que foram realmente, né, alcançadas ou não. E a partir daí a gente faz as recomendações que era necessário para poder alcançar determinado indicador. Eu penso que foi um pouco e sim, se alinhando àquilo que foi startado na conferência, né? Como eu falei, um evento democrático que agrega, né, várias falas, várias cabeças pensantes, cabeças que trazem seus territórios, estão iniciando no seu cotidiano. É isso. Fazer mais atenção nessa fala, Magdiel? Eu gostaria só de dizer que, na fala de professor Domício e da companheira Iris, quando a gente fala de conferência, a gente, né, anda por Pernambuco. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que Pernambuco adora fazer conferências, tá? Municipais, estaduais, nós gostamos muito. E aí eu posso ver, quando eu consigo viajar para ir para os locais das conferências, a gente consegue ver nas pessoas que lá estão o desejo, a vontade, né, aquilo que eles querem de ver no papel e nas suas realidades, que são as mudanças às quais eles estão ali almejando, né? Então, assim, é muito bonito quando a gente vê toda essa, essa questão mais burocrática que, né, que o professor Iris falou, né, que são os instrumentos de planejamento, quando a gente vê ele em loco, que são as pessoas, as comunidades, querendo ver a mudança. Então, assim, o processo das conferências é isso, né?
a população sendo ouvida, querendo falar, desejando falar e falando, né? E dali a gente podendo fazer o resgate para tentar colocar em prática tudo aquilo que eles estão almejando. Então, é muito bonito você ver nas conferências esse desejo, essa vontade que essas pessoas têm para que ocorram mudanças em seus territórios e em nosso estado. Veja, eu só fazendo também um registro mais histórico, viu, Iris? Você esteve na comissão, coordenadora da Comissão de Saúde Mental. Aí, eu já fazendo um link para o nosso próximo bloco, que é falar do como a gente consegue enxergar as prioridades, né, dentro da análise situacional, que é um dos blocos que compõe o plano. Então, um grande bloco inicial desse grande instrumento, né, construído a muitas mãos, de forma participativa, ascendente, né, considerando as várias fontes, né, de inspiração, seja o plano de governo, seja as contribuições do próprio conselho, seja as conferências que a gente acabou de falar. Essa construção, uma das partes é a análise situacional, que é fundamental para um bom planejamento, a gente enxergar a nossa realidade, saber exatamente onde estão os nossos problemas, foi o que você mencionou, Iris. Então, como é que esta análise situacional auxilia a construção do plano e quais são os indicadores que são mais relevantes, digamos assim, que impactam a saúde pública dentro do Estado, né? Vocês já passearam por algumas comissões e alguns debates, saúde da mulher, saúde mental. Então, existem alguns indicadores relacionados, né, às nossas políticas prioritárias, digamos assim, que historicamente, né, são as populações mais, né, esquecidas e marginalizadas no processo do cuidado, né? Então, eu pediria que vocês trouxessem essa contribuição, em especial, Iris e Magdiel, para a análise situacional, né? Com foco na análise situacional. Ana, você quer lembrar? Porque eu lembro que na época a gente estava, a gente teve a comissão, né? Comissão de saúde mental, foi muito feliz. E eu lembro que ele trazia um projeto de gestão, que era os leitos, né? Os leitos integrais, que são leitos que acolhem pessoas em crise dentro dos hospitais gerais, que é a proposta, né, psiquiátrica brasileira, de ampliar os leitos dos hospitais de forma que a pessoa com transtorno mental ela não seja internada dentro do hospital com modelo e de caráter asilar, manicomial. E a gente, olhando, fazendo análise situacional, a gente identificava a partir trazido das conferências também, era a possibilidade de ampliação desses leitos. E foi uma coisa boa, porque quando a gente fazia aquele diálogo, a gente não identificava resistência na gestão de poder olhar com carinho para essa análise. O território que estava a partir dos movimentos sociais, inclusive os movimentos mutantes e manicomial, levando em consideração a alta demanda das pessoas que começaram a desenvolver ou a potencializar algum transtorno, associado inclusive ao pós-Covid, e que hoje a gente identifica isso. Veja só, isso foi o quê? Em 2022, 2023, e hoje a gente vê como se ampliou a necessidade, mais ainda, da gente olhar um modelo de atenção psicossocial dentro, levando em consideração a rede, que possa realmente dar conta da realidade de hoje. Inclusive, aquilo que os especialistas estão extremamente preocupados, que são os adictos das redes sociais. Porque, por exemplo, lá no CAPS onde eu trabalho, se chegar, a gente vai ter alguma dificuldade, porque como é que a gente vai medicar?
pessoa que tem uma dependência a um Instagram, a um Facebook, quais são as redes mais eu não sei. Pois é, é o TikTok. Magdiel é um dos que gostam do TikTok, né, Magdiel? E tem o Kawaii também. Eita, Pronto. Tem o Kawaii. Então, é por isso que a gente precisa ser vigilante. Precisa estar muito atenado ao que está acontecendo na hora. Porque enquanto isso está acontecendo no mundo, a gente ainda está no Orkut. Eu estou dando um exemplo. não, ele já tá mais moderno, Magdiel. Por Ela isso votou que é muito tempo. importante o controle social. Ele vai estar sempre sinalizando também para a gestão. E é bom, porque eu costumo dizer que tem governos que é da mudança. Porque e a gente identifica algumas mudanças, principalmente no campo do diálogo. Isso é muito bom. Porque o diálogo, ele é um caminho assertivo e leva você, inclusive, opa, essa fala aí não é uma fala de crítica, é uma fala de diálogo e eu preciso olhar com carinho e com preciosidade. Eu não sei se eu me empolgo muito com essa pauta da saúde mental. Por favor, ajude, podem tomar a fala, porque senão agora eu vou embora falando. Tá vendo? Porque Fui é puxar algo pelo que tá- histórico. É. que está muito urgente, está na nossa Sim. porta. Então, assim, eu trago esse exemplo porque é um exemplo que você mesmo me veio à mente, assim, como a gente viu, né, que o gestor teve a responsabilidade de mostrar para a gente do controle digital e a gente poder fazer a inferência e as incidências, né, inclusive com possibilidade de ampliação. Nós podemos vivenciar a partir das conferências, né, de saúde mental que a gente. E realmente há uma preocupação da parte dos gestores em relação a essa temática em si, né, que é da saúde mental. E, assim, nós hoje percebemos que gente, há um estado de mudança, que é aquilo que acho que as pessoas, elas realmente querem, né? Elas querem mudar e mudar para melhor. É isso que a sociedade deseja. E, assim, a gente consegue perceber hoje que tem essa vontade, esse desejo, e é isso que a gente está buscando enquanto controle social, né? Do ponto de vista da saúde mental, que se melhore cada vez mais, porque estamos aqui com uma epidemia muito grande, crescente, né? De pessoas com problemas de saúde mental, e não só de saúde mental, de outros problemas que vêm também com isso. E, assim, é algo que o controle social ele tem que estar atento, observando e tentando também direcionar políticas públicas para que esses novos problemas que estão chegando até nós, que a gente possa discutir e implementar, né, dentro daquilo que for possível, para que a população tenha a melhor assistência possível. Perfeito, Magui. Veja, eu vou só lá atrás um pouco para a gente ir para frente. É aquele nosso velho Vamos. ditado, que nem é ditado. Mas bem, o professor Domi citou logo no início do nosso debate e citou alguns instrumentos, né? PPA, da importância da gente fazer previsões, né? Dentro do nosso orçamento. E a relação deste orçamento com, de fato, a implementação de um plano de saúde. Então, eu queria que Domis trouxesse qual é a relação entre o PPA, LDO, a própria LOA, que são siglas, né? Que aquela chuva de letrinhas ou sopa de letrinhas, que a gente, quanto agente público da saúde, precisa se alimentar dela, né? Trazendo para a nossa associação, né? A gente precisa se alimentar dessas letrinhas para construir, de fato, uma saúde pública efetiva, eficiente, né, eficaz. Então, como é que esses instrumentos têm essa relação com os instrumentos de planejamento e como garantir que a alocação dos recursos disponíveis nos níveis de governo esteja alinhado com o planejamento estratégico da saúde? Então, como esses instrumentos eles são construídos fora da saúde, né? Digamos assim, não são por
técnicos da saúde. Então, como a gente faz essa priorização? Sim, é bem importante, porque pegando um gancho do que discutido aí por Magdiel, nessa questão da análise de situação da saúde. Então, é fundamental ter uma boa análise é, para definir prioridades, né? Para, de fato, não ser aquela guerra, cada um querer sua prioridade. Quando você tem bons indicadores, é, que de forma transparente, que você convence as pessoas, mostra quais são os problemas, e aí você caminha numa direção de fato, apontar o que de fato é mais prioritário diante de muitos problemas que a gente tem, que muitas vezes não conseguimos dar conta de todos numa perspectiva única, né? Tem que fracionar isso no tempo. Justamente, não é fácil definir prioridade. Então, por isso que quanto mais participação, quanto mais diálogo, facilitam essa construção. Então, para que a gente coloque esses desejos, que partindo assim dos desejos, para depois chegar de fato em prioridades, dá um certo trabalho diante a democracia dá um trabalho, né? Porque são diversos interesses. Então, a gente tem que ir afinando esses interesses numa perspectiva de fato mais ajustada no processo. Então, o PPA ele é um instrumento de gestão mais amplo, né, que todo órgão governamental precisa seguir, porque é justamente onde ele dá as grandes diretrizes para todas as áreas, e a saúde vai ser um dos capítulos, né? Mas todas as áreas, educação, todas as políticas vão estar nesse instrumento, que é justamente um planejamento mais de governo, uma perspectiva também de 4 anos, e a gente precisa estar alinhado dentro da saúde especificamente. Nosso plano estratégico, né, forma de planejar, precisa ser alinhado com o PPA para ele ter sintonia, porque senão a gente fica numa perspectiva de disputa. E a gente precisa ser estratégico, por isso o nome estratégico. A gente não tem todos os poderes, então ser estratégico é você ver o que é mais dentro de uma lógica de unir forças nessa perspectiva de resolver os problemas. Nosso inimigo são os problemas, é aquilo que a gente quer solucionar. Então, essa é a perspectiva de um bom planejamento. Então, o PPA ele é fundamental porque a gente vai alinhar o nosso planejamento de saúde dentro dele, numa perspectiva de fortalecer as prioridades. E aí vem a LDO. A LDO é o executivo manda uma proposta de diretriz orçamentária, lei de diretriz orçamentária, porque é lei. Porque no poder público, a gente não pode fazer nada que não seja autorizado por lei. A iniciativa privada tem uma lógica diferente. Pode fazer tudo que não seja proibido. Já no poder público, a gente só pode fazer o que é permitido. Então, por isso que o executivo precisa mandar essas diretrizes para o legislativo. Caso o prefeito mande a sua Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, e o Poder Executivo Federal manda para o Congresso. Ou seja, essa LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, é uma autorização do Legislativo para que o Executivo execute suas prioridades que ele definiu lá no PPA. Só que aí é para um ano. O PPA é de 4 anos, então o Executivo faz um recorte para aquele ano e o Legislativo autoriza, né, em lei, pode fazer essas. E aí tem aquelas histórias das emendas. Às vezes o Executivo não manda determinada prioridade, mas o Legislativo, seja por participação popular ou não, pode colocar as emendas, dizer, não, isso aqui está faltando e a gente quer que isso aconteça também. Mas aí a LDO não tem orçamento, é só diretrizes. Por isso que precisa de uma outra lei, que é a Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. E essa é importantíssima, porque não é só a intenção, é a previsão de recurso para cada prioridade que foi definida para aquele ano.
Então, é uma lei que precisava ser olhada com mais carinho, eu acho que por todos nós. Uhum. Porque, às vezes, a gente quer que aconteça coisas e, muitas vezes, a gente não luta para que entre na Lua. Não entrar na Lua significa que o governo não pode fazer. Só que ela não é também estática, né? Existe movimento de suplementação que a gente pode fazer, mesmo que tenha passado alguma coisa que não tenha entrado, o legislativo ainda pode fazer suplementações, seja por uma arrecadação que estava prevista, aprovação de um convênio, por exemplo, parlamentar, coisa do tipo. Então, ela pode ser suplementada, mas, de fato, o executivo só pode executar o que está na Lua. Por isso, na saúde, é fundamental que a gente entenda isso e que, de fato, preste muita atenção. Se o que está no nosso plano, que é no plano estadual de saúde, por exemplo, e depois na programação anual de saúde, a famosa PAS, PAS, que ela tenha um casamento com a Lua. Se algo não tiver na Lua, mesmo que o executivo tivesse a intenção de fazer, se ele não suplementar a Lua, ele não está autorizado a fazer. Então, por isso que é um instrumento fundamental. Então, o PPA, LDO e LOA são documentos considerados leis, porque são aprovados no Legislativo. E a importância desses instrumentos serem acompanhados, né? O que Domis traz é a necessidade de que o controle social acompanhe a construção, né? De forma participativa também, porque a maioria dessas normativas, elas são construídas em audiências públicas, né? Então, a importância do controle social, formar os conselhos, estarem presentes grandes movimentos de audiência pública da construção dessa normativa. Então, é isso que Domis traz, a gente acompanhar. E o que Iris trouxe, inclusive, fazendo um relato do passado, não tão distante, né, sobre a saúde mental, é a importância da gente se mergulhar, imergir, digamos assim, na análise situacional, que muitas vezes é muito densa, né? Quando chega aquele grande documento, a análise situacional corresponde a mais da metade do documento. Então, quantos conselheiros analisam o que está descrito, né? Quanto indicador, quanto impacto, né? Qual a rede de atenção, está tudo descrito na análise situacional e por isso a importância deles se debruçarem sobre esse material para enxergar, inclusive, o que Domis bem trouxe, as prioridades. Quais são as prioridades? As prioridades estão bem descritas na análise situacional. Precisamos enxergá-las, né? Ler, nos debruçar e tirar dúvida, porque os técnicos das secretarias de saúde estão para isso, né? Para esclarecer e dirimir qualquer eventual dúvida ou auxiliar, né, os conselheiros de saúde nesse entendimento daquela informação. Mas vamos partir agora para um momento que eu acho bem importante que vocês fazem, acho que diuturnamente, né? Que é a parte de monitoramento, apreciação, monitoramento e avaliação dos instrumentos. Então, eu queria vocês, né, que fazem parte da comissão de orçamento, né, seja como convidado ou membro, trouxesse como é que o Conselho de Saúde, como é que a sociedade civil pode acompanhar a execução de um instrumento de planejamento, garantindo, inclusive, a transparência desse processo. Então, quando vocês lá atrás, em 2023, construíram um plano, aprovaram, né? Agora partiu para a execução. Então, como é que a gente vem fazendo e deve fazer a parte do monitoramento, o acompanhamento da execução dessas ações? Da mesma forma que tem um instrumento muito conhecido, né? Com a sigla chamada DigiSUS, que é uma plataforma digital de transparência de como anda a alimentação dos instrumentos de planejamento de todos os entes federados. Se você olhar lá, está todo mundo por lá. Então, cada ente federado, os 5.000 e alguma coisa, né? Tá lá a informação. Então, como é que o controle social monitora através dessa ferramenta? E aí, Então, assim,
Eu vou Ah, Líris, hoje você tem voz e vez. E na É, verdade é não. sempre, É Íris. porque, na verdade, há uma forma, né? Modus operandi, né? Do controle de saúde. Que, de fato, existe, sabe, que dentro de pode estar monitorando, mas são todas as pessoas que têm o acesso. Hoje, pelo que é sabido, são coordenadores da comissão de orçamento, junto com a presidenta. Deram uma formação, uma capacidade para acessar. E aí, mas existe, eu acho importante citar isso. Mas então estão falando de uma coisa que vocês não têm acesso? Não, nós temos, mas temos acesso a partir de representações. Porque, e Nádia também, né, que é da gestão. Isso. São 4 pessoas. São 2 usuários, trabalhadora, que é Liana, e um do segmento gestor, que é Nádia. Então, há esse monitoramento, há esse alimentado, de fato. Uhum. Mas a gente participa, assim, não é? Das reuniões da comissão de análise e orçamento. Acho importante a participação. Como conselheira, eu acredito que aquela apresentação, aquele momento era para ser para todos os conselheiros, todos. Acho que não era para ser restrito apenas à comissão, mas, de certa forma, estão lá pessoas, coordenadores e coordenadoras, que acabam que esse debate amplo, esse repasse que acontece para quem assiste, e eu acho um momento muito importante. Penso que é ali que a gente realmente tem melhor condição de fazer esse monitoramento, inclusive dando sugestão daquilo que pode ser melhorado. Inclusive, a reunião não vai acontecer porque enquanto não trouxer o orçamento, já aconteceu algumas Já que vezes. eu já Várias presenciei. vezes. Foram várias vezes. Aí então fala agora. Não, pois é, eu acho muito importante. No Conselho Estadual de Saúde, a gente tem toda segunda-feira, de 9 ao meio-dia, a reunião do orçamento, né? E aí os técnicos da secretaria, eles vêm e nos apresentam aquilo que está programado, aquilo que está sendo feito, as metas. E aí nós, enquanto controle social, né, estamos lá sempre perguntando porque nós queremos o melhor. E aí sempre tem muita emoção nessas reuniões, certo? Porque cada um tem um ponto de vista, um pensamento, né? Mas assim, dentro do que é possível, e conforme Iris também disse, né? A gente só vai continuar a se apresentar o orçamento. Então, é algo que está sempre previsto. Eles apresentam a política e nós queremos saber qual é o orçamento, aonde está sendo aplicado, quanto é que já foi aplicado, toda essa questão do monitoramento. Então, assim, nós estamos fazendo, esse é o nosso dever de casa, toda segunda-feira, e assim, a gente passa o ano todo, né? O ano todo vendo, revendo, volta, para, continua outra parte, segue para aqui, segue para lá, mas nós estamos, pelo menos o Conselho Estadual de Saúde tem feito isso regularmente. Eu tenho tentado também participar com a máxima brevidade possível, né? Tenho faltado pouco, eu acho, poucas vezes. Mas assim, eu percebo que a gestão, ela tem mostrado e demonstrado aquilo que está fazendo. E nós do controle social, nós estamos lá sempre para dizer, olha, queremos que melhore ali, queremos que melhore acolá, né? Porque esse é o nosso papel e é aquilo que a sociedade espera que nós façamos, né? Ajude o governo, ajude quem esteja lá administrando Pernambuco a melhorar. Então, por isso que a gente está lá toda segunda, de 9 ao meio-dia. Estão todos convidados. É isso, é isso. É uma agenda fixa com o conselho, do conselho com a gestão, né? É uma metodologia, inclusive, que o Conselho Estadual de Saúde aplica, né? Há alguns anos, né? Que Magdiel, que já faz aí, tem alguns cabelos brancos, né? Por estar nesses momentos, tanto quanto Íris.
que não tem cabelo branco, mas também estava. É uma metodologia que o Conselho implementa na análise dos instrumentos, no monitoramento, na construção, inclusive, do relatório de gestão, né? Porque a partir desse olhar que o Conselho tem em cima dessas informações, a informação, inclusive, melhor. Então, é uma revisada importante que o Conselho de Saúde faz. Mas, mais do que tudo, o redirecionamento. Diga, Magdi. Lide, e eu ainda acho muito importante a gente salientar aqui, tá, a participação dos usuários. O meu segmento é trabalhador, né, professor Domício é gestor trabalhador, mas nós temos os usuários, e os usuários, eles estão sempre lá, questionando, perguntando, se não entendem, perguntam, né, novamente, olha, não entendi, e sempre o debatedor, ele vai trazer, se não tem naquele momento lá a resposta, mas eles ficam de trazer, e aí, assim, eu acho muito importante isso, os usuários estão lá, certo? E estão realmente com muito afinco, com zelo, com cuidado, certo? Com o dinheiro público, né? E eles querem o melhor. Então, acho que isso é muito importante de ser dito, tá? E observado também por. E quais os principais desafios encontrados ou que o Conselho Estadual de Saúde enfrenta para a apreciação e aprovação desses instrumentos? E uma outra questão é como fortalecer o controle social para que a gestão de saúde em Pernambuco seja cada vez mais eficiente e participativa. Eu entendo que aqui temos 3 representantes que fazem isso no seu cotidiano. Mas aí trazer um pouco dos desafios enfrentados, eu acho que isso é importante porque pode ser que um conselheiro outro, de outro ente, né, municipal, também esteja enfrentando o mesmo problema ou a mesma dificuldade. Eu vou começar, professor. Deixa eu dizer aqui, por favor. É porque é o seguinte, Lide, os programas, eles são muito densos, certo? Eles são muito densos, eles são muito extensos, né? E muitas vezes há certas dificuldades para entendimento daquilo que está se debatendo. Então, eu acho que muitas vezes é, o o debatedor, né, a pessoa da gestão, ela quando chega, ela vai apresentar aquilo, aí surge um questionamento que muitas vezes não é daquele momento, mas aí a pessoa vai e volta e diz, olha, foi por conta disso, e aí fica naquela, né, idas e vindas, mas na intenção de você apresentar e tirar aquela dúvida daquele, daquela pessoa, né, aquela pessoa que está lá para poder. Porque senão, se a pessoa tem dúvida, a pessoa não vai conseguir, a pessoa conselheira, ela não vai conseguir ter o entendimento daquilo que a gestão ela realmente quer. E eu vejo assim, é dessa forma, mas a gente sabe que os regulamentos eles são realmente densos, né? Mas assim, a dificuldade que eu vejo é nessa questão. Mas eu acredito que com o debatedor trazendo da melhor forma possível aquilo para nós, traduzindo todo aquele português que é bem rebuscado, né? Aquela coisa bem. Ele traduzindo para a gente consegue entender e fazer o nosso papel, que é o controle social. Até porque esse instrumento é para a sociedade, né? É construído por técnicos, mas é para a sociedade como um todo, Tá? né? Então, por isso que a tradução trazida por Magdiel é importante. É fundamental o que Magdiel coloca, porque não é uma linguagem coloquial simples. Até para quem é profissional da área da saúde e outras áreas que trabalham na saúde, tem dificuldades. Os próprios colegas gestores, quando eu estava na gestão, tinham dificuldade de entender. Por exemplo, se o gestor de uma área técnica, por exemplo, na vigilância, para entender de orçamento, muitas vezes ele tem também essa dificuldade. Então, ela não é inerente só ao usuário e Os ao trabalhadores trabalhador também. que estão no movimento social. Ela é inerente a todo mundo. Por isso que muitas vezes precisa de fazer até cursos, né? O próprio legislativo faz alguns cursos para facilitar essa linguagem. Orçamento fácil, por exemplo, que tem no Congresso Nacional. São cursos na perspectiva de falar numa linguagem mais Acessível, facilitada, isso. né? Digamos assim. Porque, de fato, são instrumentos, como o Magdiel disse, muito densos.
porque de fato é do controle, né? É o que, inclusive, coloca o gestor na questão da probidade ou improbidade. Então, são instrumentos de controle. Existem tribunais de contas, existe uma série de órgãos de controle, além do controle social, né? Justamente para ver essa parte técnica. Então, muitas vezes é colocado para o controle social, no caso os conselhos, um peso maior do que ele tem, que ele precisava dominar toda aquela linguagem. Não precisa. O que precisa é, de fato, o gestor ter uma comunicação mais assertiva com o controle social, para que, de fato, a gente tenha mais confiança, mais transparência. Então, quando falta informação, que essa é uma das que a Magdiel colocou eles também, e muitas vezes não vem a informação que a gente pede, mesmo a gente dizendo exatamente o que a gente quer. Qual é o orçamento dessa política? E essa informação não é colocada. Então, esse é um dos grandes desafios. Por quê? Porque as áreas técnicas da própria gestão da saúde, elas também não têm esse poder todo. Há certo mecanismo interno de gestão que não é totalmente transparente. Assim, por exemplo, o setor de planejamento geral do governo do estado não dialoga como deveria com os gestores da saúde. Por isso que quando a gente fez a legislação do SUS, a gente disse que o SUS era para ser ordenador de despesa, para ter CNPJ próprio, uma série de coisas. Tem um sistema de controle de orçamento próprio, que é o CIOPS, mas, na verdade, não é bem assim que funciona em todo o governo. Existe ainda uma centralidade, muitas vezes, nas decisões dos recursos, e muitas vezes, inclusive, para fazer o PPA, a LOA, vem numa perspectiva de cima para baixo. Não é a saúde dialogando com o planejamento. E eu fiz essa luta quando eu era gestor da saúde, e a gente precisava dialogar antes, e não para ficar já com a LOA pronta. A LOA já chegar para dizer, siga isso aqui. Não, a gente quer construir a LOA com vocês, para que essa LOA, de fato, represente isso. Estou falando de dentro da gestão. E quando a gente vai falar dentro do controle social, isso ainda é mais desafiante ainda. Então, assim, a gente precisa, muitas vezes, dependendo da gestão, de ser uma luta diária, o tempo todo. Porque, na realidade, várias coisas eram para vir de uma forma mais natural. Porque o conselho ele pode ser um grande parceiro da gestão. Ele pode construir isso tudo junto, adquirindo confiança, justamente porque ele vai sendo informado. Quando a informação não chega, gera desconfiança. Por que é que não estão informando isso para a gente? Então há uma desconfiança, tem algo aí, e muitas vezes nem tem. Às vezes é só uma fragilidade de gestão que também não está sendo informado. Então, aquele técnico que vem dialogar com o conselho, ele não tem a informação que precisava ter, e a gente desconfia dele porque ele não está nos informando. Ou seja, fica todo mundo frágil. Exato. Então, o que precisa é fortalecer a informação. E é um pouco isso que eu acho que é a intenção desse curso, numa perspectiva de que as coisas precisam fluírem dentro de uma perspectiva da informação. Quando você tem informação, você pode questionar, porque é disputa, são interesses diversos, mas você está com base numa coisa concreta. Então, por isso que um desses desafios que, assim, o Conselho de Pernambuco, eu acho que estadual de Pernambuco sofre muito desse processo, independente de qual gestor está no momento, porque essa cultura ainda é muito recente. Eu entendo assim que essas legislações do planejamento ainda é um processo que ainda não está cristalizado, ainda é processo de aprendizado, está ainda no processo pedagógico dentro da própria gestão. E quando vai para o controle social, isso ainda está muito mais aquém do que deveria. Então, de fato, há uma necessidade de formação, cursos de preparação, mas entendendo que o controle social jamais ele vai ser um expert em planejamento, perde a sua inclusive não função. É a recomendação. Por isso que a gente recomenda que tenha rotatividade. E pluralidade. Por isso que, de fato, tem que ter esse cuidado para não profissionalizar as coisas, porque perde o sentido, né? Então, mas todo usuário sente na pele, e ele sabe onde é que o problema está acontecendo. O gestor é que tem que ter a capacidade de traduzir aquilo e trazer
o aspecto técnico, colocar no seu plano, na lua e etc., algo que corresponda àquilo. A gente já está chegando na reta final, inclusive finalizando, mas aí eu queria passar para os nossos debatedores convidados para fazer sua saudação final, já dizendo uma frase para os conselheiros do território pernambucano, né, como um todo. Qual a perspectiva para o futuro, né, para os próximos anos, para o planejamento. Aí façam a sua saudação final para que a gente conclua o nosso podcast de hoje. É pensado numa metodologia de agregar os conselheiros, falarem das suas experiências e agradecer de verdade, né? Integrante da Comissão de Educação Permanente, a gente está, de fato, se debruçando junto com a Escola de Saúde Pública do Estado de Pernambuco, fazer essa entrega, uma entrega importante desse curso. De fato, eu tenho certeza que vai transformar, vai assim instigar pessoas a se debruçarem, né, a sua participação. Eu digo uma coisa, é apaixonante. Desejo que mais pessoas possam ser contagiadas esse sentimento de pertencer, não é, essa política tão importante, é a política da participação social, possa mobilizar corações, perspectiva, fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Obrigada. Obrigada, Iris. Magdiel. Eu quero agradecer, né, o convite que foi feito por Lide, pelo conselho, pela gestão, e estou muito feliz de estar aqui participando com vocês e dizer para aqueles que virão que continuem de onde a gente parou, né? Porque o controle social, ele não pode parar, ele tem que continuar, né? É permanente, e que vocês continuem de onde a gente parou, tá certo? Um forte abraço. É um convite e uma intimação. Professor. Professor. Então, de fato, essa ciranda tem que girar, né? Assim, é o tempo todo. O SUS é muito bonito por conta disso, né? É uma política que, de fato, agrega as pessoas esse desafio. É sempre desafiante, é sempre uma lógica de muitas necessidades para poucos recursos, sempre, em todas as políticas. Por isso que precisamos definir prioridades, né? Por isso que precisamos de ter um bom instrumento de planejamento. Por isso que precisamos do controle social acompanhando o tempo todo, né? Então, porque gestão nenhuma vai fazer milagre, porque de fato é um processo. Uma frase que diz, falta decisão política. Às vezes tem a decisão política e não tem os mecanismos afinados nessa perspectiva. Então, eu agradeço muito essa participação. Fico à disposição sempre, né? O Conselho Estadual está sempre de portas abertas no processo de acompanhamento das políticas de Pernambuco, né? Seja nos plenos, na reunião de comissões, e aí a gente entende que esse curso vai dar um grande avanço, uma grande contribuição para todos o movimento do controle social. Obrigado. Então, agradecemos a todos pela audiência, à ESP, ao Conselho Estadual de Saúde, e esperamos que todos tenham gostado do tema abordado, que é construção, análise e apreciação dos instrumentos de planejamento pelo Conselho Estadual de Saúde. Até o próximo episódio. Não esqueçam de seguir a ESP e o Conselho Estadual de Saúde nas redes sociais, Instagram e Facebook. Obrigada. Deixem seu like.